aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, daqueles que sabem que sem Deus ele não é nada, que não tem nada, que ele é desprovido de qualquer virtude, se não for o Senhor. São essas pessoas que se reconhecem assim, que Jesus veio trazer boas notícias para aqueles que são pobres de espírito. Pode me deixar Isaías 61 lá, por favor, o próximo versículo. O 2, ele me enviou para cuidar dos que estão, deixa o versículo aí, tá? Com o coração quebrantado. Gente, anunciar, cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração ferido. Jesus veio para curar corações feridos, corações machucados, corações quebrados. Pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso na sua vida, qualquer tipo de abuso, Jesus veio trazer, veio cuidar desses corações, veio restaurar os corações feridos. Ele também veio anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Gente, quantos de nós éramos prisioneiros do pecado? E Jesus veio e anunciou libertação para a nossa vida. Pessoas prisioneiras de vícios. Quantos aqui eram viciados álcool, droga, sexo, pornografia, prostituição, e não conseguia se libertar? E o Senhor entrou e trouxe libertação, porque Ele veio anunciar liberdade aos cativos. Lembra aquele caso, quando Jesus foi chegando em Gadara, tinha um endemoniado ali. Acho que aquela situação era a pior situação humana, não porque ele não estava morto. Acho que a pior situação foi Lázaro, de 4 dias de morto. Mas de uma pessoa viva, a pior situação espiritual, física, de alma, era aquele endemoniado de Gadara. Quando aquele homem que era possesso de uma legião de demônios. E Jesus foi ali e anunciou libertação àquele homem, expulsou aquela legião daquele homem, e a Bíblia relata que aquele homem foi encontrado em seu perfeito juízo, vestido e aos pés de Jesus. Jesus chegou para anunciar a libertação, seja a libertação das trevas, do pecado, do maligno, ele veio trazer libertação. E não somente isso, continua o versículo próximo, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Continua o versículo. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Gente, Jesus veio trazer alegria, consolar os que choram, tirar a veste de lamento e colocar veste de louvor. Jesus veio curar os deprimidos, os que sofrem de depressão ou qualquer tipo de opressão. Jesus veio trazer alegria. Queridos, a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus veio trazer alegria. A gente pode imaginar nas histórias que a gente conhece nos evangelhos, quando aquela mulher viúva de Naim, quando ela estava a caminho de sepultar o seu filho, e Jesus, e a mulher, ela estava chorando, porque ela estava sepultando o seu único filho, e ela era viúva. E Jesus chega e diz para ela, não chore, e ressuscita aquele menino. Vocês já imaginaram a alegria daquela mulher? Gente, o filho ressuscitou. Como será que aquela mulher se comportou quando aquele menino se levantou? Ela deve ter gritado, pulado, chorado, rido, agradecida a Jesus, se jogado no chão, abraçando o filho, e beija e abraça. Imagina o tamanho da alegria que aquela mulher não sentiu. Também tem a história da filha do dirigente, do principal da sinagoga, Jairo. Aquela menina estava quase à morte, e aquele Jairo foi procurar Jesus. E pediu a Jesus que fosse socorrer, que a sua filhinha estava à morte. E Jesus, indo a caminho da casa de Jairo, chega e diz para ele, não incomodes mais o mestre, porque sua filha
morreu. E Jesus disse para ele, não temas, creia somente. E ele chega na casa de Jairo e encontra um clima de total tristeza. Os pranteadores, que são pessoas que são contratadas para chorar em velório. Naquela época, tinha pessoas que eram contratadas para manter o luto, a tristeza naquele ambiente. E estavam lá todos chorando e pranteando. E Jesus chega. Como é que a tristeza pode ficar quando Jesus chega? O que aconteceu? Jesus foi lá, ressuscitou aquela menina, né? O nome dela não diz a Bíblia, né? A gente diz que é Talita. Talita, come, menina, levante-se. E aquela menina se levantou. Vocês já imaginaram a alegria desses pais? É possível imaginar o tamanho da alegria? A filha tinha morrido, estava um ambiente de tristeza. Choro, tristeza e morte. Jesus entrou, não tem como a tristeza ficar. Jesus levou alegria àquele ambiente. Imagina como eles não devem ter pulado, ter feito festa depois daquilo. A gente conhece também a história de Marta, Maria e de Lázaro. Lázaro havia morrido. E elas tinham mandado avisar Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. E João, no capítulo 11, conta que eles estavam, quando Jesus chegou lá perto da aldeia onde morava Marta e Maria e Lázaro, que elas estavam em casa chorando. Isso está escrito em João, no capítulo 11. Coloca aí, por favor, João 11, 32 e 33. E Jesus, chegando ao lugar onde estava e vendo, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, e os judeus que a acompanhavam, estava chorando Maria, estava chorando Marta, e estavam chorando os judeus que estavam ali perto. O ambiente era de tristeza. Mas Jesus chegou, gente. Como tristeza na presença de Jesus. E o que foi que aconteceu? Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro vem para fora, e aquele morto de 4 dias saiu dos sepulcros, vivinho da Silva. Vocês já imaginaram a alegria daquelas 2 irmãs em ter recebido de volta o seu irmão Lázaro? Porque é assim que Jesus faz. Ele veio trazer alegria, tirar o manto, o adorno de tristeza, a veste de lamento, e trocar por um manto de alegria. Quando Jesus está presente, não tem como a tristeza estar presente também. Eu era uma pessoa que chorava todos os dias. Ninguém sabia que todos os dias eu chorava na minha cama até adormecer. Ninguém sabia disso. Eu era uma pessoa que eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Eu, como criança, adolescente, jovem, achava que a vida não tinha nenhum sentido. Eu tinha uma angústia aqui dentro, um vazio aqui dentro. Uma ausência de propósito e de sentido. Eu tinha medo da vida, eu tinha medo das pessoas, eu não tinha vontade de viver. Porque eu não via propósito na minha vida. E, juntando a tudo isso, eu era uma criança, uma adolescente, uma jovem extremamente tímida, insegura e medrosa. Agora, junta tudo isso, a timidez, a insegurança, o vazio no coração, a ausência de sentido, a falta de propósito, o medo da vida. Junte tudo isso, quando, aos 18 anos de idade, os meus cabelos começam a cair. Eu sei que muitos aqui já conhecem essa história. E meu cabelo caiu todinho e eu fiquei careca. Junta tudo isso e bota uma jovem careca, medrosa, insegura, sem vontade de viver, sem encontrar sentido da vida. Aquele ano foi o ano que eu estava me preparando para o vestibular. E eu tinha vontade, eu fui para muitos médicos, fiz muitos exames, e ninguém conseguia encontrar a causa daquele problema. Não sabiam o que era.
E então, o que eu comecei a desejar morrer. Não, eu nunca pensei em suicídio, eu nunca pensei em tirar a minha vida. Mas em morrer, o que eu queria, sabe o que comecei a desejar? Que alguém dissesse para mim, algum médico chegasse e dissesse, olha, você tem pouco tempo de vida, você já está no final. O seu estado é terminal e você vai morrer. Eu comecei a desejar isso, porque se não tinha tratamento, se não conhecia a causa, não tinha tratamento, então não tinha nenhuma esperança de ter meu cabelo de volta, e eu nem queria viver daquela maneira. Eu usava peruca, e eu usava uma peruca muito parecida com o meu cabelo, que as pessoas de fora não sabiam, mas eu sabia o que era. E a pessoa que eu chorava todos os dias, todos os dias. E foi assim que eu comecei a... No colégio que eu estudava, lá em Salvador, distribuíram para a gente aqueles Novos Testamentos dos Gideões Internacionais, aquele livrinho. Foi distribuído para todos os alunos. E eu comecei a ler o Novo Testamento. Gente, eu li aquilo, eu sempre gostei muito de ler. Mas eu lia e eu era assim, antes de qualquer coisa, antes de ler qualquer coisa, antes de estudar, eu dizia para mim, primeiro, a Bíblia. Eu chamava meu Novo Testamento de minha Bíblia. E eu lia todos os dias aquela palavra. E um desejo imenso de conhecer a Jesus começou a brotar dentro do meu coração. Eu não conhecia um cristão sequer naquela época que pudesse me ajudar. E assim que eu fiz a prova do vestibular, eu fui para o Rio de Janeiro. Minha tia mudou-se para lá. Eu tenho uma prima que ela se viciou em drogas, lá em Salvador, onde a gente morava, e, para manter o vício, ela começou a se prostituir. Então, ela andava com uma galera muito pesada. E meu tio e minha tia, na tentativa de salvá-la, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Mas foi essa mudança que realmente salvou, porque, chegando no Rio de Janeiro, a minha prima conheceu Jesus e mudou a vida. E eu, que a gente que considerava ela é louca, meu Deus, que vida louca, como que essa menina é louca. Se eu tinha uns 18 anos, ela devia ter uns 17 anos, acho que ela é um ano mais nova que eu. Agora, imagina, uma adolescente viciada em drogas e se prostituindo. E lá ela teve encontro com Jesus. E eu fiquei sabendo, todo mundo da família ficou sabendo, lá em Salvador, que agora a vida dela era ir para a igreja e ler a Bíblia. Sabe qual foi o meu pensamento? Ela enlouqueceu de vez. Se era aqui, em Salvador, ela vivia essa vida, agora, Bíblia e igreja, ela enlouqueceu de vez. Mas, nesse ano, minha tia, minha família, a gente era muito unida, meus tios, meus primos, nós éramos muito unidos. E todo mundo se preocupava comigo, né? Sofria junto comigo. E ela, lá no Rio, ela fazendo um tratamento com a dermatologista dela lá, e ela falou sobre mim lá, né, com essa médica. E ela disse assim, olha, traga a sua sobrinha aqui, porque eu tratei uma mulher que teve o mesmo problema, que eu não sei o que era, mas eu fiz o tratamento e o cabelo dela voltou. Eu não sei se ela permanece com o cabelo até hoje, mas o cabelo cresceu. E foi aí que eu, acabando o vestibular, fui lá para o Rio de Janeiro. Foi a única pessoa que deu esperança de que eu pudesse ter os cabelos de volta. E chegando lá, duas coisas aconteceram. Primeiro, eu vi minha prima. Eu olhei para ela parecia um anjo. Que semblante era aquele? Que beleza era aquela? Que paz era aquela que ela transmitia no olhar e no sorriso? Aquilo me impactou. E a segunda coisa é que eu fui lá para a dermatologista e ela me falou, nós vamos dar umas injeções, a gente vai provocar o folículo piloso, o cabelo nasce, são várias injeções, aonde a injeção for dada, vai nascer um pouquinho de cabelo. Agora, tem que dar a posição correta, porque, naquela época, eu nem entendia direito, tem que botar a posição correta da agulha, porque, senão, é irreversível, naquele lugar não nasce mais cabelo. E eu, claro que eu quero. E aí, eu tinha que fazer aquelas aplicações de 15 em 15 dias. E eu fiz a primeira aplicação lá, várias injeções.
no couro cabeludo. Gente, eram injeções que doíam tanto, cada uma. Eu chorava, aí a dor passava, pode dar outra. Aí isso parecia uma sessão de tortura. Mas ela me deu esperança de que meu cabelo nasceria. Voltei para casa, e eu tenho uma prima que é enfermeira. Ensinei a ela me mostrou como é que aplicava aquelas injeções, e eu ensinei para ela, e ela começou a fazer essas aplicações em mim quinzenalmente. E o cabelo começou a nascer bem devagarzinho. Onde tinha uma injeção, tinha um tufinho de cabelo. Vocês já viram, né, quando plantam assim? Eu sempre falo isso, né? Um gramado, o cara quer plantar um gramado, ao invés de botar a grama em placa, coloca umas mudinhas assim de grama, né? Porque depois ela vai crescendo e fecha, né? E fica aquele gramado bonito. Era essa a expectativa. Quando o cabelinho começou a nascer. E começou a nascer, só que tinha 2 lugares aqui atrás que não tinha jeito. Ela dava muita injeção, mas ficou aqui atrás, né, uma falha bem grande, e aqui embaixo, na raiz do cabelo, também ficou uma falha grande. Mas o cabelo começou a nascer, crescer, eu já podia sair sem peruca, bem curtinha, envergonhada, tão envergonhada. Mas eu cobria aquelas falhas, eu só tinha um cuidado, né, de quando o ventinho batia por trás, que eu segurava assim, né, para que não abrisse e não mostrasse aquela falha do cabelo. Não estava perfeito, mas o cabelo já tinha de volta. E eu achava, gente, sinceramente, porque nessa época o vazio era tão perceptível no meu coração. Eu convivia, parecia algo aqui palpável, parecia que eu tinha algo aqui dentro, uma angústia, um buraco. E ele foi se tornando cada vez mais perceptível durante essa fase tão horrível. E eu esperava, e eu achava mesmo que no dia que meus cabelos voltassem, aquilo desapareceria, que aquilo era a ausência do cabelo que estava me deixando tão mais infeliz e tão mais angustiada com a vida. Só que os cabelos voltaram, não estava perfeito, mas voltaram, mas o vazio, a angústia, a tristeza, o buraco, o oco da minha alma continuou. E foi aí que eu comecei a perguntar o que é que está faltando na minha vida. Gente, eu vivia assim, o que é que está faltando em mim? Eu tinha uma família que me amava, pais que me amavam, irmãos que me amavam. Eu tinha uma família, enorme família, primos, tios e primos, que, gente, que eles se uniram. Era assim, ai daquele, aliás, eu nem via, mas ai daquele que fizesse alguma brincadeira comigo pelo fato de eu estar careca, porque eu tinha um exército para me defender. Eles me cobriram, isso foi Deus, gente, me protegeram totalmente. E eu dizia, o que está faltando? Eu tenho uma família que me ama, os cabelos já tinham voltado, não estava perfeito, mas tinham voltado. Estava já na faculdade, fazendo o curso que eu queria. O que é que estava faltando? Gente, eu vivia fazendo e lendo a Bíblia, lendo minha Biblinha, né, o Novo Testamento, e aumentando a sede do meu coração. E eu dizendo, Jesus, cadê você? Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, aonde o Senhor está? Jesus, será que o Senhor não percebe que eu estou aqui sozinha e sofrendo? Jesus, cadê você, Jesus? Gente, tinha momentos que, meu Deus, momentos. Eu, no meu quarto, com o meu Novinho Testamento, eu lia chorando, parecia que Jesus, ele estava, eu não sabia. Jesus estava ali do meu lado, falando comigo. Quando eu li João, o Evangelho de João, eu era apaixonada pelo Evangelho de João, e eu lendo João, eu me lembro perfeitamente no dia que eu estava lendo João, no capítulo 14, quando Jesus dizia, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Parecia eu lendo, chorando, e era como se ele estivesse falando comigo. Era tão real, minha busca por ele era tão intensa. Um dia, gente, deixa eu contar era uma sexta-feira da paixão, né, vai fazer anos agora, né, dia 13, né? Acho que é 13. E eu estava no meu quarto, lendo a Bíblia, chorando, e perguntando, cadê você, Jesus? Cadê você? Onde é que o Senhor está? Quero te conhecer. E aí,
Eu me levantei, meus pais estavam na sala assistindo televisão, era sexta-feira da Paixão, e eu cheguei na sala e disse, pai, mãe, vamos numa missa? Aí eles, mas hoje, sexta-feira, porque sexta-feira da Paixão, as missas são concorridas. Aí eu disse, vamos, por favor. Eu estava com meu coração tão clamando, eu disse, por favor, vamos. E fomos lá no Senhor do Bonfim, na igreja do Senhor do Bonfim. E chegando lá, a igreja estava lotada, gente em pé. E eu entrei naquela igreja e estavam cantando uma música, né? Assim, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E falando da doação, que Jesus não doou, Jesus deu. Está falando da doação de Jesus. E lá, quem conhece a igreja do Bonfim, lá no altar tem um imenso crucifixo, né, com o corpo chagado. E gente, eu não sei como é que estavam as outras pessoas, mas eu estava ali chorando, e perguntando por que ele teve que morrer. Por que ele morreu? E eu só fazia chorar. Um dia, eu estava voltando da faculdade, aliás, um detalhe, lá em frente à reitoria lá, da UFBA, lá no Canela, em Salvador, eu às vezes eu ia de casa andando para a faculdade. Era uma boa andada, mas eu gostava de fazer esse percurso andando. Ia, às vezes, andando e, às vezes, voltava andando. E, em frente à reitoria, tinha uma porta, escrito em cima, assim, do outro lado da rua, Casa de Oração. Gente, eu passava por ali, olhava, dizia, o que será que acontece aqui dentro? Mas eu era tímida demais para entrar ali, para saber o que é que acontecia ali dentro. Mas era como se aquele lugar me chamasse. E um dia, eu voltando da faculdade para casa, era um bom percurso andando, eu gostava porque eu ficava refletindo sobre a vida, ficava eu comigo, eu com os meus pensamentos. E, nesse dia, e também chorava. As pessoas olhavam para mim, mas eu não estava nem aí. As lágrimas caíam, e eu ficava, o que está acontecendo comigo? O que é isso no meu coração? O que está faltando na minha vida? E era assim que eu andava. Jesus, cadê você? E aí, nesse dia, eu estava voltando, assim, nesse estado, para casa. Quando eu morava na Avenida 7 de Setembro, ali no centro, quando eu vi um movimento de limpeza na avenida, pintando de branco a calçada, né, que pintam, estavam maquiando a rua, limpando, maquiando. E aí eu me lembrei que o presidente da República iria aquele dia para Salvador e que passaria pela avenida. Por isso que estavam maquiando a avenida, deixando-a bem bonita, para que o presidente passasse. Eu me lembrei, o presidente vai passar aqui. E aí veio um pensamento lindo, que eu achei que era meu, mas era dele. E me veio um pensamento, como eu conversava comigo o tempo todo, e me veio um pensamento. Quem é a pessoa mais poderosa do Brasil? Eu respondi para mim mesma, o presidente da República. Então, se ele é a pessoa mais poderosa, ele pode realizar o desejo de qualquer pessoa. Não é, Fernanda? Isso é verdade. E aí, na minha imaginação ativa, eu vi o carro presidencial passando, parando, o presidente da República saindo do carro e dizendo assim, hoje eu vou realizar o desejo de uma pessoa, e essa pessoa é você. Claro, né? O pensamento era meu, tinha que ser eu. E eu vi o dedo dele apontado para mim e me perguntando, o que é que você quer? Eita, pergunta poderosa. O que é que você quer? Gente, eu parei aqui dentro, tá? Continuei andando. Aqui dentro eu parei e me pergunto, o que é que eu quero? E eu descobri o que eu queria. E eu me vi dizendo para o presidente, chorando em lágrimas, reais e virtuais. Eu me vi dizendo para ele, presidente, o que eu quero, nem você, nem ser humano algum na face da terra pode me dar. Era inatingível. Sabe o que eu queria? Um amigo, um amor incondicional. Uma pessoa que me amasse de modo incondicional. E eu disse para ele, e não é um namorado. Eu olhei para o céu.
Eu disse, eu sei o que está faltando. É Jesus. É Jesus que eu preciso. E eu vi que ninguém podia me dar. E eu cheguei em casa, isso era um dia de sábado, gente. Cheguei em casa, entrei no meu quarto, olhei no espelho. E eu fiz uma oração que eu nem sabia que estava orando. Eu olhei para mim, e disse, Jesus, há quanto tempo eu estou te buscando? Eu acho que o Senhor não me ama, o Senhor não me quer. Olha, Jesus, a partir de hoje, gente, foi difícil, eu fiz com tanta dor no coração. A partir de hoje, Jesus, eu não vou mais ler a Bíblia. Se o Senhor me quiser, o Senhor venha me buscar. Mas eu não cumpri essa promessa, não, porque no dia seguinte eu já estava lendo a Bíblia de novo. Isso foi no sábado. Quando chegou a segunda-feira, eu estava em casa, lendo a Bíblia, à tarde. Tinha ido para o hospital de manhã, para a faculdade de manhã, desculpa. E, de tarde, eu estava em casa, e chega a minha prima lá em casa. Essa prima minha, Rosana, que muitos aqui já ouviram falar dela, Rosana, a gente era muito amiga. E era daquelas amigas de falar tudo do coração, do que está sentindo, contar os segredos. E a gente era assim. Então, Rosana conhecia todas as minhas buscas, os meus anseios e meus desejos por Deus. E ela, igualmente, eu acho que era por isso que a gente era muito amiga, porque ela tinha as mesmas buscas, os mesmos anseios e as mesmas buscas por Deus. E ela chega lá em casa no dia 3 de dezembro, segunda-feira, à tarde, e me chama, Nanda, vamos numa igreja. O que aconteceu? Vamos numa igreja. Igreja? Depois eu te conto. E que igreja a gente vai? E porque essa minha prima do Rio de Janeiro, ela começou a escrever cartas para mim. Aliás, Dani escreveu uma carta para Eide. Carta, gente. Foi no correio, colocou selo e mandou pelo correio. A mulher disse que daqui a pouco não vai existir mais envelope de carta. Não existe mais mandar carta. Mas ela quis. Que coisa, que ideia legal. Tá, fecha o parêntese, igual a Mateus, né? Fecha o parêntese. E ela escreveu uma carta para mim. Eu escrevi uma carta para ela primeiro, perguntando para ela, o que é que você tem? Eu quero o que você tem. E ela me disse, eu tenho Jesus. Leia a Bíblia, Nanda. Procure uma igreja evangélica. E Jesus ama você. Ela terminava sempre assim, as cartas. Leia a Bíblia, procure uma igreja evangélica e Jesus te ama. Leia a Bíblia, ok, amo. Procure uma igreja evangélica. Minha experiência com a igreja católica não era muito boa. Eu era obrigada a ir à igreja. Jesus me ama? Jesus ama pessoas boas. Amar a mim, eu que não sou nada, Jesus me ama, isso não existia. Mas, nesse dia, quando Rosana chega, vamos procurar uma igreja. Que igreja? Igreja evangélica, vamos procurar. E no jornal, à tarde, naquela época, tinha uma página com todos os endereços dos templos, candomblé, igreja católica, tudo. E a gente foi procurar uma igreja evangélica. E aí a gente começou a olhar, olhando, igreja batista, não sei o que lá, igreja batista, igreja evangélica, Assembleia de Deus. Aqui, uma evangélica. E aí, ali, estava escrito, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. Procuramos o endereço na Liberdade. Liberdade não era um local muito próximo, era bem distante de onde a gente morava, mas não tem nada, não. Sabe onde era? Gente, não tem como esquecer. Rua Lima e Silva, número 316, Liberdade. Fomos lá para o ponto de ônibus, eu e Rosana, lá no Campo Grande, esperamos, aí tem lá o ônibus, né? Liberdade. Eu, moço, por favor, passa na rua Lima e Silva, passa. Subimos no ônibus. E o ônibus cheio, lá vai a gente em pé lá, né? Quem conhece a rua Lima e Silva, é uma rua enorme, uma avenida enorme, estreita, sobe, desce curva, desce ladeira, sobe ladeira, faz curva para a direita, curva para a esquerda. E eu tinha que ir para o número 316. Lá para as tantas, a gente viu a plaquinha, Rua Lima e Silva. Opa! Já estamos na Lima e Silva. E está lá a gente em pé, né? Curva para lá, desce para cá. E tá, o ônibus para no ponto. Para, não para, não. Vamos ficar. E lá vai a gente. E lá vai, chega uma hora, vamos parar, vamos parar. Parou num ponto, a gente desceu, não sabia nem onde é que estava. Tinha umas pessoas ali no ponto de ônibus. Eu perguntei, por favor, moça, aqui é Rua Lima e Silva? Ela disse, é. Gente, eu olhei para frente. Tinha 314, um prédio em construção,
e 318. E nós paramos em frente da 316. Atravessamos a rua, só que era um prédio em construção. Aí eu, uau, o endereço do jornal estava errado. Estava um prédio em construção. Tinha um rapaz de cócoras na frente. Eu perguntei ao moço, por favor, isso aqui é uma igreja? Aí ele disse, é. Eu disse, então está certo. Nós paramos na porta. E estava uma porta lateral aberta. Aí entra eu e Rosana. E o rapaz veio atrás. O que vocês querem? Eu disse, eu quero conhecer a igreja de vocês. Aí ele, tá bom. Mandou que a gente entrasse. Olha, aqui é o púlpito. Ali é onde as pessoas se sentam. Ali é a galeria. Eu disse, não, moço. Eu quero saber o que é que vocês pregam. Só com o pastor. Eu disse, tá bom, mas onde é que está o pastor? O pastor está lá no Boqueirão. Me espiorou. Aí vocês vão ali naquele ponto de ônibus. Tem um ônibus que escrito Boqueirão. Lá vocês vão ver, porque o ônibus para na porta e está lá escrito, um enorme, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fomos lá, eu e Rosana, não sabia nem o que estava fazendo, gente. Esperamos, pegamos o ônibus, e aí vimos, e paramos, e saltamos ali. Lá no Boqueirão, é um bairro bem antigo, que foi tombado pelo patrimônio histórico. Aqueles casarões não podem ser derrubados. É muito antigo lá. Quem quiser conhecer a Bahia Antiga, ali, né, no Boqueirão. E a gente viu aquele casarão bem antigo, escrito, e aí fomos nós duas, bem timidamente, tinha uma escadaria de madeira, e a gente subiu aquela escadaria. Subimos aquilo ali, quando cheguei lá em cima, tinha muitos homens de paletó e gravata. Né? E a gente, calça jeans, toda queimadinha de praia, camiseta, cheia de brinquinho, gargantilha. E eles olharam assim, o que vocês querem? Eu vim falar com o pastor. Gente, eram todos pastores. Sabe por quê? Era segunda-feira. No domingo, tinha encerrado a convenção das Assembleias de Deus no Brasil, que tinha sido em Salvador. E ali estavam os pastores que foram se despedir do pastor presidente, porque iriam viajar para as suas cidades, seus estados. Mas quando eu falei que eu quero falar com o pastor, todos entenderam que eu queria falar com o pastor presidente. Que todos eram pastores. Aí eles me disseram, olha, não sei se o pastor vai poder atender vocês, porque ele está saindo agora, que vai nos levar para o aeroporto. Senta aí um pouquinho. E começaram a falar com as coisas lá, e a Rosana muito tímidas ali sentadas. Aí a porta do gabinete abre. Gente, aí um deles chega assim, olha, o pastor não vai poder atender vocês, mas pelo menos vocês entram aqui e conhecem ele. Nesse momento, eu senti como se alguma coisa tivesse quebrado dentro de mim. Quebrou. Na hora que eu levantei daquele sofá, uma coisa quebrou. Quebrou e eu comecei a chorar. Chorar não era choro, eram lágrimas. Eu não estava triste, eu não estava feliz, eu não estava nada, só simplesmente me acabando em lágrimas. Eu olho para a Rosana, está no mesmo estado que eu, em lágrimas. E nós entramos naquele gabinete, o pastor Rodrigo Santana, ele nos viu assim, ele perguntou, o que é que vocês querem? Eu disse, pastor, me fala de Jesus. E o pastor disse, olha, eu não teria tempo para falar de Jesus para vocês, que eu estou levando esses pastores todos, foi que a gente sabia que eram pastores, para o aeroporto agora. Mas como é para falar de Jesus, eu vou dar o tempo que vocês precisam. E pediu que aqueles homens saíssem, ficou no gabinete, ele, eu e Rosana. E ele abriu a Bíblia. E o primeiro versículo, eu não parava de chorar. Eu queria parar de chorar. E nem Rosana conseguia. Eu disse, pelo menos se ela pudesse falar alguma coisa, mas ela estava no mesmo estado que eu. E ele abriu a Bíblia e leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele leu aquilo, veio um pensamento, Deus me ama. Deus me ama, Deus me ama. Ele leu a Bíblia para lá e para cá, acho que ele foi do Gênesis ao Apocalipse, mostrando Jesus em cada livro. Ele estava anunciando o plano da salvação, mas eu só tinha isso na minha mente, Jesus me ama, Deus me ama. E as lágrimas não paravam. Eu queria parar de chorar para poder falar alguma coisa para ele, mas eu não tinha condições, nem Rosana, as duas em
prantos. E lá para frente, ele faz uma pergunta maravilhosa. Fernanda, você quer entregar a sua vida a Jesus? Gente, eu quase que pulo de alegria. Eu disse, eu quero. Perguntou a Rosana, Rosana disse, eu quero. Aí ele pediu que a gente se ajoelhasse ali, abriu a porta do gabinete, chamou aqueles outros pastores. E ele disse, olha, elas estão entregando a vida a Jesus, vamos orar por elas. E aqueles homens todos impuseram as mãos sobre nós. E eu ali de joelhos, eu fiz a minha primeira oração oficial. Jesus, me aceite. Jesus, fique comigo. Gente, eu fui inundada. Eu sempre uso essa palavra porque foi isso que aconteceu. Veio uma onda que entrou em mim. Só que essa onda entrou e ela ia sair, transbordar. Sabe como? As lágrimas cessaram. Mas se eu abrisse a boca, eu ia dar uma gargalhada. Gente, era uma alegria borbulhante, uma alegria. Eu não podia abrir minha boca. Quando eu olho para a Rosana e vi que ela estava no mesmo estado que eu disse, pronto, nós enlouquecemos de vez. Entrei aqui chorando, não podendo falar, porque estava chorando, agora não vou poder, vou sair sem falar nada, porque senão eu vou gargalhar na frente dele. E ele aí nos chamou, nos convidou. Olha, vocês não foram lá na Liberdade. Tem cultos tais e tal dia. Tem um grupo de jovens lá muito bom. Vai ser bom que vocês se integram lá com os jovens. Homem de Deus, né? Foi lá que eu conheci Niles. Né? Niles já era jovem desse grupo de jovens. Só que eu não conseguia falar nada. Mora onde? Eu não podia abrir a boca, gente, porque eu pensava, ele vai achar que eu estou zombando. Quem ia compreender o que estava acontecendo? Eu não compreendia o que estava acontecendo. Nós saímos dali, descemos aquela escada, uma olhando para o lado de lá e a outra olhando para lá. Porque se uma olhasse para a outra, não ia dar certo. Nós descemos a escada, só que quando chegou lá embaixo, olhamos uma para a outra. E aí desabamos no riso e no choro. Risada e choro, e abraço e choro, risada. Parecia que nós estávamos embriagadas de alegria. Era uma alegria que eu não me continha. Parecia que eu estava fora do chão, gente. Eu nem sentia o chão debaixo dos meus pés. Jesus trouxe alegria ao meu coração. Sabe aquele buraco, aquele vazio, aquele oco? Desapareceu. Eu convivia com aquilo. Aquilo foi quebrado e preenchido. Sabe os cabelos, aquelas falhas que tinham ficado? Eu ficava todo dia com a mão ali. E eu comecei a perceber que o buraco estava diminuindo. Isso é coisa da minha cabeça. Aí perguntava à mãe, olha aqui, está menor? Ela está menor. Ela quer me agradar. Está tudo igual. Só que aquilo foi fechando, desapareceu aqui na raiz, cresceu. E eu comecei a ler a Bíblia aqui, nenhum fio cai da nossa cabeça se não for da vontade do nosso Pai. Eu disse, Jesus, o Senhor sabia que estava acontecendo e o Senhor deixou. E eu sei que essa foi a maneira que Ele encontrou de me chamar a atenção para Ele. Jesus trouxe alegria para o meu coração. Jesus transformou meu coração numa grande festa, gente. Olha o que Ele fez comigo. Igual ao que fez com Davi. Salmo 30, por favor, coloca. Salmo 30, 11 e 12. Salmo 30, 11 e 12. Olha o que Jesus fez comigo. Então, ali, ó. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Ele fez isso comigo, Ele mudou o meu pranto em alegria. Ele transformou o meu coração, sim, numa grande festa, num grande banquete. Gente, o reino de Deus, ele é comparado a um banquete. Você sabia disso?
Jesus falou assim, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O reino de Deus é comparado a um banquete, é comparado a uma festa. A parábola dos 2 filhos, conhecida como a parábola do filho pródigo, quando aquele filho pródigo voltou, o que é que o pai fez? Festa. E o irmão mais velho, ele não viu a festa. Diz lá, se vocês forem ver em Lucas 15, diz que ele, ouvindo o som da música, quer dizer, tinha música alta, que nem aqui é um som alto. Mas não estou reclamando não, viu? O som está excelente. Tá? Ele ouviu a música e disse, não vou entrar. Deus fez festa, porque o reino de Deus é festa, o reino de Deus é alegria. Onde Jesus está, não tem como permanecer a tristeza, ou um ou outro. Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está querendo um banquete conosco, ele está querendo uma mesa conosco, ele está querendo uma festa conosco, ele está querendo uma festa com você. Tem alguns que têm uma experiência de paz, né, na conversão. Vem uma paz imensa em meu coração. Alguns não têm sentimento nenhum. Não tem problema, não está nada de errado. Mas eu tive uma experiência de alegria, uma experiência de imensa alegria. E o meu comportamento, eu acho que se alguém estivesse lá de cima daquele casarão me olhando, parecia que eu estava zumbando, ou bêbada, porque eu ria e chorava. E interessante que o enchimento do Espírito ele é comparado à embriaguez. Né? Paulo fala lá em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, e aqueles apóstolos, aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, as pessoas que assistiam, eles estão bêbados. Eles não somente falavam em outras línguas, mas eles deviam se comportar de uma maneira que estava parecendo embriagados, porque é isso que Jesus faz quando entra em um coração, quando entra em uma vida. Ele traz alegria, ele quer fazer uma festa no seu coração. Gente, no capítulo 2 de João, já estou acabando, viu? No capítulo 2 de João, João relata que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Só que quando ele chegou naquela festa, aconteceu uma coisa muito desagradável. O vinho tinha acabado. Aquilo seria uma grande vergonha para os noivos e para a família dos noivos. Só que Jesus estava lá. Como é que aquilo ia ficar triste? E Jesus manda aqueles homens pegarem talhas de pedras, como se fossem barris de pedra, e para que enchesse de água aquelas talhas. E Jesus, quando eles foram servir aquela água, ela tinha sido transformada em vinho. E vinho que o mestre lá de cerimônias disse assim, olha, geralmente deixam vinho pior para depois, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. É isso que Jesus faz, ele dá o melhor vinho. Vinho, gente, na Bíblia, ele fala de alegria. Olha, o Salmo 104, versículo 15, diz assim, olha, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o seu rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O vinho que alegra o coração do homem. Vinho é sinônimo de alegria. E Jesus, naquela festa de casamento, trouxe uma alegria superior àquele casamento. Se tem algum casamento aqui que está sem alegria, olha, Jesus vai transformar essa água em vinho. E ele faz com que você experimente, porque se ele está presente, ele vai fazer você experimentar uma alegria superior a qualquer outra coisa que você possa experimentar. Olha o que diz em Isaías, coloca aí, por favor, Isaías 12, 1 a 6. Gente, eu passei muito. Isaías 12, 1 a 6. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação.
Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O fruto do Espírito é alegria, é fruto do Espírito. Sabe que a epístola dos Filipenses é conhecida como a epístola da alegria? São 4 capítulozinhos. Sabe quantas vezes aparece a palavra alegria nesse livro? 16 vezes. É uma epístola que eu quase já decorei de tanto que eu leio, ouço. Quando eu estou distraída, assim, fazendo alguma coisa, opa, Filipenses, pá, e boto ali Filipenses. A epístola da alegria. Gente, Jesus faz isso. Ele quer que você experimente a alegria completa na sua vida. Quando Filipe, lá em Atos, no capítulo 8, quando ele foi pregar o evangelho para o eunuco, e ele pregando o evangelho a partir de Isaías, o eunuco viu água e disse: o que me pede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito se você crê de todo o coração. E ele desceu as águas e disse que, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O reino de Deus entrou na vida daquele eunuco, ele foi para casa, voltou para casa, sabe como? Cheio de alegria. Jesus quer fazer isso hoje. Você vai fechar os seus olhos. Ele disse: hoje se cumpriu a palavra que está escrito. Ele veio para anunciar boas notícias a você que sabe que não tem valor nenhum, que não tem virtude nenhuma, que não tem nada para apresentar a Deus, que sem Deus você não é nada. Jesus está aqui hoje para curar você, que tem o seu coração ferido, que até hoje sangra, ferida lá do passado, lá da sua infância, mas que até hoje está sangrando, que não foi cicatrizada ainda. Jesus quer cuidar deste seu coração e curar essa sua chaga, essa sua ferida. Jesus quer trazer alegria, quer trocar a sua veste de lamento e dar para você um manto de alegria. Jesus quer curar hoje depressão, espírito deprimido. Ele quer trazer alegria. Hoje é dia de Deus, como todos os dias, Ele agir cumprindo a sua missão. E Ele está aqui hoje para cumprir a sua missão de curar você, de restaurar você e de fazer com que você experimente alegria completa. Fique de pé. Essa música tem muito a ver com a missão de Jesus. Ele está aqui para restaurar corações, para curar corações feridos, para trazer alegria para os corações entristecidos e te dar uma veste de louvor ao invés de espírito deprimido. O reino de Deus quer entrar no seu coração. Ele entra e traz alegria, alegria, alegria. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. O Senhor está aqui. Te adorarei. Coloca a mão no seu coração. Pede a Ele Estás para aqui, curar. curando Ele está aqui para curar. O Espírito de Deus está aqui para curar. te adorarei. Ele está aqui para restaurar Estás corações. aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Ele quer transformar histórias. Hoje aqui, como transformou a minha. Transformando história. Ele transforma a sua história. Te adorarei. Vamos cantar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu vou convidar você a vir aqui na frente e nós vamos orar por você. O reino hoje vai entrar no seu coração. Se você ainda não experimentou esta alegria, é isso que Jesus quer fazer com você. Ele não quer que você saia daqui com o mesmo espírito que entrou. Ele quer curar coração, seu coração. Ele quer transformar a sua história. Ele quer te dar um manto de louvor, ao invés desse espírito deprimido e triste. Venha cá na frente e nós vamos orar por você. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Ele quer enxugar as lágrimas, enxuga as lágrimas. Restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Hoje é dia do Senhor enxugar as suas lágrimas. a Resposta, vamos todos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Bem baixinho. Você vai botar a mão no seu coração e vai fazer: Jesus, repita comigo: Jesus, eis aqui a minha vida. Jesus, me aceite. Jesus, fique comigo. Jesus, entra no meu coração. Jesus, troca essa minha veste de lamento, de dor, de tristeza. Jesus, me concede um manto de alegria. Jesus, vem trazer a alegria que o Senhor prometeu. Jesus, vem consolar eu que choro. Senhor Jesus, vem transformar as minhas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Senhor Jesus, faz isso essa noite. O Senhor está aqui, o Teu Espírito está aqui. O Senhor está aqui para transformar histórias, para restaurar corações, para dizer aos que choram: não chores mais. Eis que a alegria chegou. O Espírito Teu, Jesus, Espírito de alegria, que Ele venha, Senhor, entrar nesses corações aqui essa noite, para que ninguém saia daqui do jeito que entrou, porque onde o Senhor está, Jesus, não cabe tristeza. Jesus, vem trazer alegria para esses corações, vem transformar espíritos deprimidos em vestes de louvor, que saiam daqui com um novo cântico em seu coração e em seus lábios. Vem trazer liberdade, Senhor, aos que estão cativos pelo pecado. Que seja noite de libertação, de opressão maligna, Senhor, de cadeias de iniquidade e de pecado. Quebra essa noite, Pai, em nome de Jesus, toda ação maligna contra qualquer vida aqui presente, na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus e liberamos no poder do Espírito Santo que está aqui, libertação aos cativos. Que a Tua luz venha sobre todos, Senhor, e o Teu reino entre nos corações com alegria, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Restaura os corações, Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu quem Tu és.
Deus abençoe, queridos irmãos. Abençoe essa semana de todos.